corações torcendo, todas as bocas sorrindo. A Band é de todos. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades: ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, Setor Anhanguera, telefone 3415-2000. O melhor inglês te espera na Fisk. Com a interatividade do CyberFisk e a rapidez do Speed, você faz seu futuro acontecer hoje. Ou você faz Fisk ou fica para trás. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico, na Rua 1º de Janeiro, número 832. Programa Viver Bem. Oferecimento Colégio Santa Cruz. Olá, muito boa tarde, obrigada pelo carinho, pela companhia de todos vocês nesta segunda-feira, dia 21 de março. Olha só, o tempo vai passando voando, né? Daqui uns dias a Morgana tá aqui apresentando, porque eu já ganhei minha filha, né, Geone? Oh, pois é, a doutora Rita já está reivindicando. Então nós vamos fazer como? Levar o Geone lá para a maternidade? E você vai sentar do lado ideia, e eu vou estar com aquela cara de doente. Não, ai. Que nada, você vai estar ótima. Pois é, gente, olha só. Você que está em casa, quer interagir conosco, fazer igual o nosso telespectador na sexta-feira que mandou uma foto dele, um selfie, para a gente colocar aqui. Então você pode tirar uma foto na frente da TV, dizendo que está assistindo, curtindo o programa hoje, que a gente coloca aqui no ar, tá certo? Quer pedir alô para sua família, para os seus amigos, fiquem à vontade. E também fazer perguntas para a doutora Rita, que é oftalmologista na cidade de Araguaína, e quer saber as dúvidas de vocês, inclusive os temas que vocês gostariam de saber sobre a saúde dos olhos, tá certo? Tudo isso através do nosso WhatsApp, número 9223-8781, que tá aí no seu vídeo, tá bom? E olha só, gente, não almoçou ainda? Dá uma corridinha até o restaurante Bom Garfo. Tem comidinha deliciosa, variedade no cardápio, o melhor preço da cidade, tá certo? O self-service no quilo, só R$15 o quilo. E você também, se preferir levar para casa, tem os marmitex, que inclusive tem marmitex de até
até R$ 5,99. Fala sério, viu? Mas a comidinha é boa, não pensa que é qualquer coisa não, viu? É bem feitinha, bem caseirinha, bem gostosinha e com bastante variedade. Ligue lá, 9212-5881, 9266-5787. Restaurante Bom Garfo. Um beijão para todos que estão lá nos assistindo neste momento. Hoje é um dia, né, que tem aí uma comemoração internacional. Você sabe dia do que é hoje, doutora? Te peguei. Me pegou. Mas não é a sua área, tá perdoada. Hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down e a nossa equipe fez uma matéria sobre isso. Dentre os 365 dias que o ano possui, o dia 21 de março foi escolhido de maneira inteligente para comemorarmos a Síndrome de Down. Esse dia que faz referência ao problema dos cromossomos, especialmente ao par 21, que possui 3 cromossomos. Mas a origem da data não é o mais importante, e sim por que comemorar a Síndrome de Down. Oficialmente estabelecida em 2006 e amplamente divulgada, essa data tem por finalidade da visibilidade ao tema, reduzindo a origem do preconceito, o que é a falta de informação correta. Em outras palavras, combater o mito que teima em transformar uma diferença num rótulo numa sociedade cada vez mais sem tempo, sensibilidade ou paciência para o diferente. Essa data visa chamar a atenção especialmente das pessoas pouco informadas sobre as capacidades das pessoas com síndrome de Down. Elas possuem tantas outras características quanto os demais seres humanos, ou seja, a síndrome não as define. É muito importante que todos saibam que cada pessoa com síndrome de Down também tem gostos específicos, personalidade própria e individual, habilidade e vocação distinta entre si. Portanto, devem ser evitados os rótulos, provocados por expressões do tipo "Ah, como os Down são carinhosos" ou "Eles são todos tão teimosos, não?". Em respeito à individualidade de cada ser humano, esse tipo de generalização não deve ser aplicada a nenhum grupo. Obviamente, o diagnóstico genético carrega consigo algumas especificidades, por exemplo, a cardiopatia, presente em aproximadamente 50% dos casos, às vezes problemas de audição ou visão, atraso no desenvolvimento intelectual e da fala, dentre alguns outros. Na verdade, toda convivência saudável entre amigos e familiares, colegas e sociedades, de maneira atenta a todo tipo de diversidade, é sempre muito enriquecedora. O mesmo acontece quando você tem a oportunidade de conviver com uma pessoa com a síndrome de Down. Olhe para ela e não para a síndrome, e você vai descobrir um ser humano tão incrível quanto você. A data é comemorada há 10 anos e sua importância está no fato de reconhecer que o indivíduo com síndrome de Down merece respeito, garantia de direitos e oportunidade de inclusão social. Este é um desafio em voga. O desafio da inclusão social deve ser abraçado e defendido por todos, familiares, amigos, indivíduos com a síndrome e instituições que trabalham com afinco para superar obstáculos e limitações arraigadas e permeadas pela cultura que por muito tempo fora excludente. Bacana demais a matéria, né? E a gente percebe que ainda tem muitas pessoas preconceituosas nesse mundo, né, doutora Rita? Para tudo. Infelizmente, Infelizmente, né? Mas você sabe que antigamente essas crianças elas eram escondidas. Que absurdo. Não ia para as festas, nem para as missas, nem para os casamentos. Absurdo, né? Absurdo mesmo, porque, gente, meu filho tinha um livro que o tema do livro era Tudo Bem Ser Diferente. Ele adorava. Quando o pai dele falava assim, vamos ler um livro, ele falava, vamos ler o Tudo Bem Ser Diferente, até porque ele era esperto e o livro tinha mais figuras do que leitura. Mas eu acho que é isso mesmo. Tudo bem ser diferente. E qual o problema de ser diferente? Como a Morgana falou, vamos olhar para a pessoa e não para a deficiência da pessoa, né? Que realmente por trás desses deficientes tem pessoas maravilhosas, carismáticas, amorosas,
honestíssimas e às vezes com muito mais valores do que muitos de nós. Eles são muito detalhistas e perfeccionistas. Pois O que eles fazem com muito amor e dedicação. Pois é, uma graça, né? Então a todos, olha, um beijão. Eu só acho que o governo deveria dar mais subsídio para as famílias de baixa renda que tem alguém na família com esse problema. Porque quando as famílias conseguem ter um acompanhamento bacana, todos os profissionais, né? Na verdade, são vários profissionais que acompanham, né? Uma pessoa com síndrome de Down. Então, quando a pessoa tem condições financeiras, ela tem um resultado melhor, um avanço melhor, mas quando a pessoa não tem essa condição financeira, infelizmente, acaba não desenvolvendo tanto aquele filho, enfim, ou aquele ente querido da família, né? Então, mas enfim, né? O governo já não faz nem o dever de casa, que dirá, mas fica uma esperança, né? A gente espera que o nosso país melhore e que as crianças com síndrome de Down, de famílias de baixa renda, possam ter também subsídios para poder ter tratamentos e avanços na sua parte intelectual, porque tem muito deles que trabalham, que namoram, que estudam. Eu tenho pacientes casados. Olha que legal. Com 2 da síndrome de Down e o filho não era. Não era? Não, Ai, trabalham, que lindo. né? Trabalham, são perfeccionistas queridos. Tinha um que ele conseguia pegar o ônibus no mesmo lugar. Que legal. Ele trabalhava em gráfica, entendeu? Voltava pelo mesmo lugar. Que gracinha. Dá sim, é tranquilo. Tá vendo, gente? É isso que a gente quer. Qualidade de vida também para todos que têm Down aqui no estado do Tocantins e todo o nosso país e todo mundo, tá certo? Bom, dê uma corridinha até o Bom Garfo, porque lá só fecha às 14 horas e você ainda tem tempo de degustar um almoço bem gostosinho, com um preço maravilhoso, porque em época de crise, olha, tô para te dizer, com marmitex de R$ 5,99, uma pessoa que mora sozinha ou 2 pessoas, às vezes nem compensa cozinhar, hein? Então dá uma chegadinha lá, experimenta, se você gostar. Quem sabe você vai acabar economizando ainda, tá certo? Ligue lá no 9212-5881 ou 9266-5787. No alto do bairro São João, em frente à antiga UFT, tá certo? Olha só, estou com a presença da doutora Rita, todo mundo sabe que ela é oftalmologista na cidade de Araguaína e está sempre nos dando super orientações para a saúde dos nossos olhos. A gente sabe que as pessoas acabam nem dando tanta atenção para a saúde dos olhos, mas deveria, porque os olhos, é através dele que a gente faz tudo, né? Que a gente enxerga o mundo e eles fazem muita falta. Quem tem na família ou teve alguém que perdeu as vistas, perdeu a visão, sabe muito bem o que eu estou dizendo, faz muita falta e a gente precisa cuidar, né, doutora? Com certeza. Hoje nosso tema vai ser sobre o papel dos pacientes, não é mesmo? Em qualquer tratamento, em qualquer cura. Não só ligado à oftalmologia. O papel do paciente na importância do resultado dele na saúde. Seja na cirurgia, seja um tratamento clínico. Porque, na verdade, a gente acha que os médicos é que tem que resolver tudo e que a gente não tem que fazer nada, né? E você vai ver aqui que não. Não é bem assim. Não é bem assim. Tá vendo? Inclusive, eu fiz uma pesquisa. Eu digo, olha, eu vou pesquisar, vamos dar uma atualizada no assunto, porque é um assunto muito pouco discutido. Até mesmo nos congressos médicos, é muito pouco discutido. Então, eu disse, olha, eu vou trazer, porque quando a gente adquire o conhecimento... Fica mais fácil. Fica mais fácil. E os resultados são muito melhores, não é mesmo? Então, a gente acha que o médico tem que fazer alguma coisa, mas e nós? Não precisamos fazer nada, só ir lá e fazer a cirurgia. Não é bem assim, hein? Uhum. Você que está em casa, aproveita. Tenta aí lembrar de alguma coisa, algum dever de casa que você, como paciente, teve que fazer em alguma cirurgia. Manda pra gente trocar ideia, né? Porque a doutora vai falar sobre esse aspecto e toda a responsabilidade que vem para nós, pacientes. A gente sabe a responsabilidade do profissional, do médico, e estamos constantemente falando disso, mas nós também temos que saber os nossos deveres quando a gente vai para um centro cirúrgico ou quando vai tratar alguma doença, tá certo? Nós vamos rapidinho para o intervalo, não saia daí, a gente volta já.
os primeiros passos, as primeiras palavras. Acompanhar o crescimento e desenvolvimento de uma criança é algo surpreendente e mágico. Ela adora o que faz. Doutora Natália Fontana. Carinho, cuidado e dedicação. Avenida José de Brito Soares, 723, Setor Anhanguera, na Clínica Fêmina. 3413-1677. A dengue, o zika vírus e a chikungunya estão assustando todo mundo. O perigo aumentou e a nossa responsabilidade também. Eliminar os criadouros do mosquito é a melhor maneira de evitar esse mal. Denuncie o acúmulo de lixo e entulho ou qualquer recipiente que possa abrigar a larva. Cuide para que pratinhos com vasos de plantas, lixeiras, baldes, calhas, garrafas e pneus não acumule água. Na guerra contra o Aedes, a responsabilidade é de todos. Prefeitura de Araguaína. Sorria, ame e viva melhor. Venha para Nucleodonto e conte com a doutora Renata Rosa, ortodontista e clínica geral, e juntamente com sua equipe de profissionais em ortodontia, endodontia, implantes, limpeza, restauração, próteses dentárias, odontopediatria, cirurgia e clareamento. Atendemos pelo Plan Saúde. Venha para Nucleodonto. Rua 13 de Maio, número 1443, Sala 1, Centro. Fone 6334152500. A história das comunidades orionitas nasce do espírito missionário de São Luís Orione. A cidade de Araguaína é chamada de a cidade mais orionita do mundo, onde nós temos uma atuação diversificada de atividades ligadas ao carisma de São Luís Orione. É um diferencial porque nós tentamos dar continuidade, expandir os horizontes educacionais da congregação. Estamos de volta ao vivo e hoje tem mais comemoração, não é só o dia dos deficientes aí, daqueles que têm Down. Você sabe qual é a outra data que comemora hoje, doutora? Não. Pois é, mas é bem parecido, né? Porque quando a gente tem preconceito com alguém com Down, a gente está, né, cometendo um erro muito grande. Então, hoje também é o Dia Internacional do Combate ao Racismo, não é? Que é uma coisa muito feia, por sinal, né? Digamos, gente, pelo amor de Deus, isso ficou lá para trás, né? Lá para trás mesmo, século passado. E racismo de todos os jeitos, não é somente... todos os jeitos, exatamente. Não é somente contra os brancos contra os negros, às vezes os negros contra os brancos, porque... E outros povos, exatamente, outras culturas, né? Então a gente tem que parar um pouquinho com isso e tocar a vida adiante, né? Enxergar o ser humano como uma pessoa comum, todos nós somos iguais, né? Vamos ver a matéria então que a produção preparou pra gente? No dia 21 de março se comemora internacionalmente o Dia do Racismo. Esse dia traz como principal objetivo ajudar você a relembrar o impacto nefasto do racismo na vida das pessoas, que ele compromete a paz, a segurança, a justiça e a interação social, sem contar que o racismo é a violação dos direitos humanos de qualquer indivíduo. Racismo e discriminação social têm sido usados como armas para instigar o medo e o ódio. Líderes cruéis fomentam o preconceito para incitar ao genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Existem vários tratados e instrumentos valiosos, assim como um quadro universal abrangente para prevenir e erradicar o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e a intolerância. No entanto, o racismo continua causando sofrimento a milhares de pessoas por todo o mundo. A resposta das Nações Unidas é trabalhar para promover a inclusão, o diálogo e o respeito pelos direitos humanos, onde a sociedade foram devastadas pelo conflito. A ONU esforça-se por promover processos de paz e a consolidação de paz, para fazer possível a inclusão, o diálogo, a reconciliação e os direitos humanos. É essencial eliminar o racismo e o preconceito para curar as sociedades dilaceradas pela guerra.
Em 21 de março de 1960, em Joanesburgo, na África do Sul, 20 mil pessoas faziam um protesto contra a lei do passe, que obrigava a população negra a aportar um cartão que continha os locais onde era permitido sua circulação. Porém, mesmo tratando-se de uma manifestação pacífica, a política do regime do apartheid abriu fogo sobre a multidão desarmada, resultando em 69 mortos e 186 feridos. Em memória a este massacre, a Organização das Nações Unidas instituiu, 21 de março, o Dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial. Aí, gente, a gente precisa parar com esse negócio, né, de racismo, porque realmente ainda hoje, com certeza, alguém da raça negra ainda sofre, ou na escola, ou em algum lugar, algum tipo de preconceito, não só da raça negra, mas também de outras raças, de outros países, de outras culturas, de outro, enfim, de outra preferência sexual e por aí vai, né? A gente tem que parar um pouquinho com isso, que a gente está num século bem avançado, onde as pessoas têm que respeitar as diferenças, não é mesmo? Olha só, gente, rapidinho, antes de falar com a doutora Rita, que já chegou até uma perguntinha, e eu gostaria que vocês podem começassem a mandar mais e mais, falar sobre a Inês. A Inês tem vários cursos e é a pessoa mais indicada para te fazer aquela massagem. Drenagem linfática pré e pós-operatória, gestantes, massagens relaxantes, homens e mulheres, shiatsu, doin, chantala em bebês, reflexologia, drenagem e lifting facial. Agende já o seu horário. 9207-0244. 9207-0244, ligue e marque o seu horário. Doutora Rita, a gente falando aqui sobre o papel dos pacientes, né, que agora você vai começar a falar cada vez mais, já tem uma perguntinha. Se após uma cirurgia nos olhos, se a pessoa pode voltar a fazer atividades físicas como fazia antes da cirurgia? Não. Claro que não. E também vai depender esse prazo de retorno às atividades normais, depende do tipo da cirurgia. Qual foi a cirurgia que foi realizada? Mas o que nós vamos falar aqui é algo mais abrangente. Entendeu? Porque a gente sabe que o papel do médico é tratar. Só que a gente precisa de uma tríade, o médico, a família e o paciente. Então, a primeira dificuldade que o médico encontra com o paciente é mudanças de hábitos, mudanças de comportamento. Isso é muito difícil, porque isso envolve questões culturais. A depender da idade e do temperamento, fica bastante difícil você conseguir mudar, mas é necessário, seja para o tratamento de um diabetes, seja o tratamento para hipertensão, seja o paciente que tem glaucoma, seja o paciente que está operado. Eu estou me referindo aqui a todo tipo de paciente, independente da especialidade. Então, a mudança do comportamento é importante. Outra coisa, o paciente querer aderir ao tratamento, né? Não é aquela questão de tomou aquele remédio, ficou bom, operou, já está bem. Não, ele tem que ter consciência de que é todo um processo. Ele tem que mudar o comportamento dele, se for necessário, seja em questões alimentares, comportamentais, seja nessa pessoa que está doida para fazer atividade física e durante algum tempo ela não deve fazer. Por que ela não deve fazer? Bom, o médico ele vai orientar, ele vai educar, ele vai dizer, ele vai aconselhar. Compete ao paciente aderir ou não àqueles conselhos, àquele tratamento. Apenas aquele paciente que ele não aderir ao tratamento, ele também vai ser responsável pelas consequências da escolha dele. Com certeza. Por quê? Porque ele vai ser o prejudicado. Mesmo que o médico esteja falando, às vezes até sendo chato e proibindo, o paciente, por exemplo, que tem uma doença crônica, ele já está muito impaciente, ele está há 30 anos com diabetes, há 30 anos com hipertensão, ele tem glaucoma, ele não aguenta nem ouvir falar em colírio, nem médico ele quer ver, mas ele precisa.
Então, o paciente, se duvidar, é o lado que requer mais esforço no sentido de colaborar com o resultado que ele almeja. Outra coisa que a gente tem que romper, a gente tem que conversar com o paciente quais os motivos que fazem ele não querer aderir ao tratamento. Aí você vai entrar em questão a situação financeira, às vezes o analfabetismo ou o semi-analfabetismo, a falta de uma educação. Muitas vezes ele não sabe nem o que representa aquele nome daquela doença que você está falando. Então você tem que explicar, é com ele que o paciente tem que tirar as dúvidas. Não adianta ele falar na vizinhança, porque a vizinhança não vai saber aconselhar, né? Então ele tem que perguntar sobre os tratamentos, o que é que ele vai sofrer naquele tipo de doença, caso ele opte por não aderir ao tratamento. Sempre ele tendo como visão de que o prejudicado final vai ser ele mesmo. Então, outra coisa que a gente tem que ver é o seguinte: um paciente que procura um médico, então supõe-se que ele quer um aconselhamento. Supõe-se que ele quer obedecer e não o contrário. Exatamente. E não o contrário. O paciente, ele não vai para o consultório e não vai dizer o que é que ele quer fazer e o que é que ele não quer fazer. Porque se é assim, então não adianta essa consulta. Olha, o relacionamento de um médico com um paciente é um relacionamento de parceria, de amizade, de confiança. Pelo menos deveria ser desse jeito. Embora a gente saiba, por exemplo, nos serviços públicos de saúde, onde o médico tem que atender paciente demais, onde o tempo da consulta tem que ser restrito, né? Onde até o cansaço, tanto de um lado como do outro, está presente, porque ficar também numa sala de espera esperando muito tempo não é bom. Não é? Então, você vê que abrange muitas coisas, né? A qualidade do serviço público, a atualização do tratamento no serviço público, seja em forma de equipamentos, de permitir aos médicos irem para congresso, continuar estudando, não é? Então, tudo isso, gente, interfere no tratamento do paciente. Então, o papel do paciente outra coisa que entra em questão. Além do paciente avaliar a doença do paciente, as questões sociais. Por exemplo, tem algumas doenças que têm preconceito, tipo a antiga lepra. Ah, verdade. Não é? Então, o paciente que ele esconde que ele tem hanseníase. Por quê? Por causa desse preconceito. Isso. A hanseníase é uma doença que afeta o corpo inteiro, afeta também aos olhos, né? Afeta a córnea, afeta as pálpebras, né? Afeta, você tem que ter um médico de mão, você tem que ter um ortopedista, você tem que ter uma enfermeira, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. Olha quanta coisa para esse, né? Mas se ele próprio, ele tem preconceito com ele mesmo e com a doença dele, aí complica pensa que mais não exato. Então, eu acho que tudo vai do conhecimento, né? Uma frase que eu estava lendo e eu achei muito interessante: culpar os outros pelas falhas é da natureza humana. Então, é mais fácil a gente responsabilizar a outra pessoa pelo que nos ocorre do que a gente mesmo assumir, se observar, se questionar e ver o papel dela naquele resultado ruim que ela teve. Exatamente. Porque você há de convir que o médico não mora com o paciente, não é? Ele não é da família dele, ele não é vizinho dele, então ele dá as orientações, seja verbais e por exemplo, no caso da oftalmologia, são verbais e escritas, mas ele tem que confiar. Ele tem que confiar que o principal interessado no resultado, ele vai cumprir. Pois se ele não cumprir, ninguém está vigiando. Então, nós temos casos de paciente, eu tenho uma senhora mesmo, que ela é responsável por cuidar da saúde da mãe. A mãe não anda, a mãe vive numa cama. Então, ela morava só, ela e a mãe. Então, você acha que tem condição de uma pessoa que cuida se operar? Não. Se ela não tiver quem assuma o papel dela com relação à mãe dela, é melhor ela não operar. Porque ela vai ter que carregar a mãe,
ela tem que banhar a mãe, não é isso? Ela vai ter que sair para fazer a comida da mãe, não é verdade? Ela vai ter que fazer várias coisas para continuar cuidando, ao passo que o paciente, ele está para ser cuidado e não para cuidar. Então, nós temos casos de pacientes sozinhos, pacientes que moram em instituições públicas ou paciente que sequer tem um endereço fixo. Nossa. Nós temos pacientes que eles vivem nas ruas. Você pergunta o endereço dele, não tem, é qualquer lugar, é qualquer banco, qualquer praça. Então, como lidar com o resultado desses pacientes que, além de tudo isso que eu falei, porque são pessoas carentes para poder estar numa situação dessa, né? Ainda por cima, ele não tem um endereço fixo. Então, se ele não tem endereço fixo, ele vai dormir no chão. Ele vai dormir no chão da rodoviária, ele vai dormir na igreja, ele não vai ter como se banhar, como trocar roupinha limpa, não é? Isso tudo vai comprometer, tudo isso vai comprometer. Às vezes, no dia da consulta, ele não tem dinheiro para ir, nem para tomar um transporte, porque alguns vêm de outras cidades. Ou se ele comprar a passagem no transporte, ele não compra o remédio. O que acontece? Nós temos pacientes que somem. Nunca mais volta. Não, aparece 4 meses depois. Então, às vezes não acontece nada, porque a sorte existe, mas a pessoa correu um risco muito grande. É verdade. Nossa, tem tanta coisa para orientar, né, as pessoas em relação a isso, porque realmente é o que a doutora falou, né? Tem pessoas que têm condições e tem pessoas que não têm possibilidade de estar, né, fazendo a sua parte, como um morador de rua ou alguém que precisa de um cuidador, enfim, mas a gente tem que dar orientação. Tem mais perguntinhas aqui para a doutora Rita, mas eu vou fazer depois do intervalo comercial. Volto já. No Santa Cruz, além de adquirir conhecimento, seu filho faz um mundo melhor. Colégio Santa Cruz. O nosso compromisso é educar para a vida. Um nome de credibilidade na especialidade de urologia. Dr. Nelson Ferreira, médico dedicado a cuidar do bem-estar dos seus pacientes. Atendimento com máxima atenção e qualidade. Tratamento e acompanhamento para homens e mulheres. Especializado em cálculos renais, vias urinárias, próstata, infecções urinárias e incontinência urinária. Atendimento na Clínica Centro Urológico, na Rua 1º de Janeiro, número 832. Cuidar de alguém é mais que trabalho. É missão, é dom, é servir. A Clínica Fêmina proporciona conforto e atendimento de qualidade, tendo o que há de melhor para receber seus pacientes. Contamos com profissionais em diversas especialidades: ginecologia e obstetrícia, dermatologia, pediatria, psiquiatria, ortopedia, serviços laboratoriais e ultrassonografia 4D, perfeito para as mamães e sem risco para os bebês. Clínica Fêmina, Rua José de Brito Soares, setor Anhanguera, telefone 3415-2000.
Estamos de volta ao vivo. Obrigada mais uma vez pelo carinho, pela companhia. Tem mais perguntinhas aqui para a doutora Rita. Eu já vou fazer aqui logo duas de cara, né? Que já chegou mais, tá certo? Doutora, as pessoas estão perguntando se podem operar os dois olhos ao mesmo tempo. E a outra pergunta é quanto tempo depois de uma cirurgia nos olhos as pessoas podem voltar às atividades comuns, como trabalhar, assistir televisão, mexer no computador? Olha, toda cirurgia, todo tratamento, mas basicamente toda cirurgia oferece riscos. Não existe, é algo... Não, toda cirurgia requer cuidado, senão não se chamaria cirurgia. Tá certo. Então, você não deve operar os dois olhos no mesmo dia, no mesmo lugar, em nenhum lugar do mundo. Por quê? Porque se você tiver infecção hospitalar, você vai perder os dois olhos de uma só vez? Se você tiver infecção em um olho, perde um. Mas se você operou os dois, provavelmente a infecção vai para os dois olhos. Então, é um zelo que se tem. Você pode até fazer numa semana uma, na outra semana outra, não tem problema, mas não pode ser as duas no mesmo momento. E quanto às atividades, depende do tipo da cirurgia. Se a cirurgia que você fez foi uma cirurgia tipo pterígio, um chalásio, algo menor, com uma semana você já volta. Mas se for uma cirurgia de catarata, uma cirurgia de glaucoma de retina, de um mês a mais. A cirurgia de retina é um mês a mais, às vezes até 3, 6 meses, a depender, pela chance que você tem de depois descolar novamente a retina. Ou então, numa cirurgia dessa, você sem zelo, uma coisa fica outra. Você descola faz a cirurgia de catarata, aí tem um problema, inflama, aí tem um problema de descola a retina, e aí fica aquele paciente que entra de um problema e sai, e vem para outro e sai. Complicado, né? É complicado. Doutora, tem mais perguntinhas, mas em relação àquelas pessoas que demoram a procurar um tratamento com um profissional e acabam seguindo orientações, aquelas de antigamente, né? De procurar remedinhos no quintal, das ervinhas, etc. Olha, e tal. Isso é um problema até hoje, gente. Olha, tem paciente que põe pimenta no olho, vinagre, limão, água com açúcar, eu já tive um que disse que picada de abelha trataria ele, pó de café, xixi do próprio paciente, leite de peito. Então, eles usam isso na melhor das intenções, né? Mas é porque passa, é cultural, passa de um para o outro, é o vizinho, não sei quem falou, deu certo ou deu sorte, eu acho que é sorte. Mas o fato é que todos esses tratamentos caseiros, além de você se ver numa chance muito grande de criar um outro tipo de problema, você está retardando a procura ao seu médico. Então, você está com a conjuntivite. De repente, aquela conjuntivite, ela vira uma úlcera de córnea. Não. Você não vai logo procurar, a úlcera perfura o olho. Acabou. Então, o adequado é você simplesmente lavar com soro e procurar o mais rápido possível o seu médico e seguir o tratamento, né? Correto. Mas, gente, esses tratamentos caseiros é uma coisa que eu não sei como que no século XXI ainda existe. E muito. Pois é, as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado, porque às vezes elas querem acabar com o problema e elas adquirem um outro muito maior, como a doutora acabou de falar, né? Então, pera um pouquinho, repensa, vá ouvir um profissional em relação ao que está acontecendo com o seu olho ou com a sua saúde de uma forma geral, antes de tomar uma decisão como essa, tá certo? Usar o colírio do pai, usar o colírio do vizinho, o que sobrou guardado lá velho no armário. O frasquinho do colírio justamente é pequeno, porque se ele fosse feito dentro de um balde, eu acho que o paciente usava o resto da vida dele. E aquilo vence, gente. Então, a próprio fabricante tem esse cuidado de colocar pouco para garantir que aquele colírio, se precisar usar mais tempo, tem que se prescrever e usar um outro. É um cuidado, embora o paciente ache ruim, ache que aquilo encarece o tratamento, encarece, mas mais caro ainda, eu acho que é ser cego. Com certeza, não muito mais caro é você não enxergar a vida, né? Tem mais perguntinha aqui, mas antes, deixa eu falar para vocês que o Estúdio Biopilates tem preço maravilhoso e está aguardando vocês para fazer uma aula experimental.
O Pilates combate dores, estresse e melhora a saúde e o bem-estar. Atividade preferida das celebridades. Vá agora mesmo conhecer o estúdio Biopilates. E aproveite o preço de inauguração. Pacotes de aulas a partir de R$ 175. Abertos de segunda a sexta, das 6 da manhã às 9 da noite. Rua 13 de Maio, 326, no centro, em frente ao Coqueiros Restaurante. Telefone 9229-6199. Tá aí, olha só, tem mais perguntinhas para a doutora e eu vou já fazer aqui uma, olha só. Posso me submeter a uma cirurgia oftalmológica se eu tiver diabetes? Perfeitamente, pode. E pode se submeter se tiver diabetes junto com hipertensão. O problema não é você ter o diabetes nem hipertensão, são os exames que deve se fazer antes, né? Se o diabetes estiver elevado, baixar a glicemia, se a pressão estiver alta, baixar a pressão, consultar o endocrinologista, fazer a consulta com o cardiologista, isso é o que importa. É como acontece às vezes nessas campanhas, não sei se vocês já ouviram falar, de uma cirurgia de catarata em cima de um caminhão que vai passando pela estrada de lugar para lugar. Gente, se a gente fazendo tudo isso, a gente explicando para o paciente, reclamando, sendo chata, mandando voltar, nós temos problemas. Calcule uma cirurgia que o caminhão chega, fica um dia, 2 naquela cidade e vai para outra, onde você sequer sabe o nome do seu médico. É complicado. Não é complicado? Muito complicado. Se fosse tão boa assim nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, todo mundo tinha um caminhão. Exatamente. E isso é muito interessante, porque os pacientes têm que retornar, têm que dar uma olhada como estão o resultado da cirurgia, como que está a recuperação. Deixa eu te falar uma coisa. Eu perguntei para uns pacientes de umas cidades onde esse caminhão passou, se eles achavam bom. O que é que eles achavam? Eles me responderam que achavam muito bom e muito prático. E vocês fizeram exame? Não, doutora. Do jeito que eu estava na rua, ele me perguntou, eu já fui, já operei. Inclusive, perguntou se o meu acompanhante também queria fazer a cirurgia. Eu disse, ele quis. Não quis não, porque era novo. E se você fez os exames? Não precisou de nada. E você fez as revisões? Fiz. Quantas revisões, depois de operado, vocês fizeram? Uma. Vocês acham suficiente? Achamos. Meu Deus. Então, é desanimador. É porque... É desanimador um negócio Você desse. sabe o risco que eles estão correndo, né, doutora? E eles acham bom. E eles acham bom. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque se não faz os exames, opera desse jeito, faz uma revisão e nunca mais, e isso pode dar em você faz a cirurgia do diabetes com a glicemia boa e durante a recuperação ela tem que continuar boa. Detalhe. Porque se depois da cirurgia a glicemia subir, vai ter problema, inflamação, cicatrização irregular, não vai ser o ideal nada. Então você tem que tratar e continuar tratando para que você alcance o seu resultado. Gente, cirurgia, uma cirurgia de catarata laser demora 10 a 15 minutos se for uma cirurgia sem nenhum tipo de complicação, né? Com o paciente colaborativo. Isso eu falo da hora que começa à hora que termina, não do tempo que se fica no centro cirúrgico, porque tem muitos cuidados a nível do centro cirúrgico antes do paciente chegar na sala, né? Mas eu digo o seguinte, o paciente acha que aqueles 15 minutos vai dar o resultado da cirurgia dele. Não vai dar, não. No caso da catarata, ele pode considerar da hora que ele operar até 30 dias, no mínimo. Esse é o processo. Este é o processo, a pessoa queira ou não. Então, não é importante que o paciente antes informe que ele precisa desse tempo para depois dizer, eu tenho que sustentar minha família, mas eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho um filho deficiente. Então, ele tem que saber que até acabar esses 30 dias, ou seja, a cirurgia foi 10, 15 minutos, que foi ali o médico. Depois desses minutos, a partir daí, até o 30º dia, aí vem a parte colaborativa dele e da família. Olha, eu vou pedir para a Giovana. Giovana, coloca aí para a gente a promoção da DPO Action desse mês, que tem mais perguntinhas aqui para a doutora, e eu vou pular o último break, tá certo? O tempo está se esgotando. Coloca aí a promoção que a Aline disse para nós.
Este é um mês muito especial aqui na Depil Action. Além de um dia, nós iremos dedicar um mês inteiro cuidando de vocês que inspiram o nosso trabalho, através da campanha Mulheres Depil Action. É muito simples, é só você entrar no site, no www.depilaction.com.br/mulher, e lá você irá indicar 3 amigas para conhecer o nosso serviço. Elas receberão um voucher em 24 horas de 10% para comparecer à loja e você também ganhará 10% de desconto. Venha conferir essa promoção, estamos aguardando a sua visita. Aí, obrigada, Aline. Um beijão para todos vocês aí na Depil Action. Adoro Depil Action. Boa tarde, Fabiana Rocha. Eu sou a cantora Carmen Dias. Mando um abraço para você e para a doutora Rita. Foi ela que receitou os óculos. Foi ela que receitou meus óculos. Desde já convido vocês para o encontro do sanfoneiro, que vai cantar lá no Tião do Acordeon. Um beijo para você, cantora Carmen Dias. Olha, Carmen, o que eu faço para você vir cantar aqui ao vivo, que eu já te convidei? Eu lembro muito dela. Pois é. Quase que eu pedi para ela cantar lá. Não é? Por que não pediu? Carmen, figura, é muito simpática. Vem cantar aqui numa segunda-feira para mim e para a doutora Rita, tá bom? Um beijo para você, viu? E olha só, tem mais perguntinhas aqui para a doutora Rita. Uma delas, deixa eu ver aqui, tem que ir voltar na mensagem que tem as perguntas. Tem que usar curativo no olho que foi operado? Olha, a questão do curativo depende principalmente do médico, da vontade dele e do tipo da cirurgia. Mesmo no caso da catarata, tem o médico que ele dispensa o curativo, o paciente usa logo um óculos escuro, que ele mesmo leva da casa dele, e outros que preferem o curativo. Eu prefiro o curativo, porque esse curativo fica por 24 horas apenas, é um cuidado a mais. O paciente vai, às vezes, viajar, vai pegar poeira, né? Vai sair nessa estrada fora, como diz o outro, então eu prefiro. Mas a questão do colocar o curativo ou não, isso aí vai do médico. Tá certo. Doutora, nós só temos um minutinho e eu vou te fazer mais 2 perguntas para fechar dos telespectadores. Uma, desde já, um beijo para o Marcelo, né? E para a Juliana do Nova Araguaína. Ela disse que está assistindo junto com o marido, para os filhos também. Então, viu, Juliana, para todos vocês aí do Nova Araguaína. Ela perguntou quando tem coceira nos olhos, o que pode ser? E a outra pergunta é, se eu fizer uma cirurgia e não respeitar as recomendações do médico, o problema pode retornar? Pode, depende ou pode retornar um problema, dependendo do que seja o motivo da cirurgia, ou pode criar outro problema. Você vai arcar com as consequências, porque você mesmo está dizendo que a pessoa possivelmente não fez o aconselhamento. Eu também queria frisar da quantidade de pacientes que são alcoólatras, que são usuários de drogas e que fumam, né? A gente opera paciente e ele volta cheirando a pinga. Oh, meu Deus. Ele tira a foto dele com os amigos no bar, fumando, atrás, cheio de garrafa de bebida. Ou fumando, né? Ou fumando, cheio de pinga atrás. Então, gente, uma pessoa dessa, ela não quer ficar boa, não. É melhor ficar com a catarata dela, não é? Porque, pelo menos, ela não se aborrece, não aborrece o médico. Mas, gente, é muita falta de senso, né? Nós temos que lidar. E é muito difícil para um usuário de droga ficar sem usar droga 30 dias. Ficar sem beber 30 dias, não é verdade? Verdade. E a Juliana falou da coceira, mas pode ser milhões. Pode ser muitas coisas, né? Pode ser até alergia, pode ser conjuntivite, pode ser um corpo estranho. Tem que olhar, tem que olhar. Pode ser só um cisco. Né? Tá certo. Doutora, passou tão rápido, que delícia, né? É sempre muito bom. Obrigada a todos vocês pelo carinho, pela participação, pelas perguntas. Doutora Rita estará conosco novamente na próxima segunda-feira. Eu adoro, viu? Quando vocês fazem muita pergunta. E podem continuar perguntando. A vocês fiquem todos com toda a programação do Canal 54 e a gente volta a se ver amanhã, às 1h30 da tarde, com a presença da doutora Natália Fontana. Até lá! Programa Viver Bem. Oferecimento Faculdade Católica Dom Orione.